Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos das terças-feiras. Como vocês podem perceber, eu estou com isso aqui no ouvido, tá? Para quem não sabe, mas eu acho que a maioria sabe do que se trata, isso aqui é um protetor auricular por conta do barulho, né? Que interfere na concentração, interfere em várias coisas. Vocês podem estar estranhando porque nossas lives antigamente eram mais tranquilas e hoje, infelizmente, aqui onde eu estou residindo, as pessoas passaram a fazer barulho no horário da live, tá? Então, assim, quando se tem vizinhos que não tem muito discernimento, né? Isso também tem muito, quer dizer, quase tudo a ver com educação familiar, doméstica, enfim. Não se pode ter tudo, né? Então, eu prefiro me manter assim, porque eu não perco, né, a concentração no meu raciocínio, na fala, tá? Então é isso. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje eu deixei um aviso no grupo para quem quisesse ver, né, em relação à nossa live de hoje. Como vocês viram na programação da semana, hoje a gente vai falar num dos capítulos, né, do estudo do livro O Céu e o Inferno. Como a gente já viu falar sobre os anjos, né, estudamos o capítulo anterior sobre os anjos. Hoje a gente vai falar sobre os demônios. O que significa, né, na visão espírita, demônio, origem dessa crença, né, nesses seres, enfim. Então, assim, tem muita gente que não gosta, né, fica incomodado com o assunto, então por isso que eu deixei esse aviso, né. A gente vai entrar também um pouquinho, se der tempo, no segundo tópico do capítulo, que trata dos demônios segundo a igreja, né, a visão da igreja em relação a isso. Mas assim, para quem já tem um certo tempo de leitura espírita, conhecimento, a gente sabe que não é exatamente da forma como culturalmente se fala e se é mostrado em histórias, filmes, livros, enfim, né? Até certo ponto, não, né? Mas é isso. Vamos começar, primeiramente, com a nossa mensagem diária e em seguida hoje eu vou fazer uma prece, né? Uma prece só para a gente iniciar, pedindo proteção. E depois da prece, depois do estudo, no final da live a gente vai fazer a nossa vibração mais uma vez, né? Ontem eu fiz, certo? Não sei se vocês perceberam, mas foi algo muito forte que veio e foi preciso fazer aquela prece, certo? No final. E hoje já era programado a gente fazer essa vibração das terças-feiras pela paz mundial. Então a gente vai fazer no final, nessa prece e vibração. Mais uma vez, né? É bom, né, que reforça. Então vamos lá, hoje dia 17 de maio. Vamos ver o que diz a mensagem diária de hoje. Deixa eu só ver aqui a página certa. Aqui. 17 de maio, reflexão e vivência em torno do Evangelho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. A continuação, né, da mensagem diária de ontem, ele colocou mais uma vez essa reflexão, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Emmanuel, do livro Diversos Espíritos, do livro Luz no Lar, né? De Diversos Espíritos, diversas psicografias, 7ª edição, página 63. Meta do dia: desenvolver renúncia no lar.
ante as incompreensões no lar, persevera junto deles através do exemplo. A gente tem que dar o nosso exemplo para ver se transforma. O exemplo ele transforma muito mais do que a palavra seca, né? Então é assim, a gente vai fazendo a nossa parte e os outros vão observando. Sugestão para a nossa prece diária: uma prece rogando força e perseverança no bom combate da renovação interior. Pedir forças para a gente se renovar interiormente. Muito importante isso, ok? Então, boa noite mais uma vez a todos. A amiga Solange está assistindo, seja bem-vinda. Então, vamos fazer essa prece hoje, né? A gente nunca faz a prece nas terças-feiras, porque são lives de estudo, né, como nas sextas também, mas hoje me foi pedido essa prece, né, para que a gente fizesse essa proteção aqui, porque a gente vai falar de temas difíceis para alguns, né, complicados. Eu vou falar para vocês ainda um pouquinho sobre algumas revelações que eu comecei ontem falando, né, e assim, para alguns é algo mais sensível, que eu vou dizer, tem muitas coisas assim que foram trazidas pela espiritualidade, médiuns comentaram, por comunicações mesmo. Então, eu vou só fechar essa live de ontem, né, com essas outras mensagens aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, nossos anjos guardiões, Espírito guardião, protetor dessa rua, desse bairro, que possa também estar presente. Em nome de Jesus, que Jesus esteja presente dentro de nós, refletindo luz e proteção. Jesus, com seus braços abertos, emanando luzes e fazendo uma espécie de bolha protetiva, proteção sobre cada um de vocês, cada um de nós, na noite de hoje, para que a gente possa compreender todo o estudo, tudo aquilo que vamos aprender e compreender hoje, dentro do fator muito importante para o nosso crescimento espiritual, que é o conhecimento, né? Além do autoconhecimento, temos o conhecimento. Então pedimos, Senhor Jesus, lança o teu olhar sobre nós, a tua paz, a tua luz e a tua proteção. Reacende em nós a centelha divina que habita dentro de cada um, para que essa luz se emane daqui para os demais, encarnados e desencarnados, dissipando qualquer escuridão, qualquer treva. Que sejamos luz e que haja luz, que a luz se faça e que Jesus esteja conosco, todo sempre, nos amparando e nos protegendo de todos os males. Assim seja. Fica conosco, Jesus, para todo sempre. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos iniciar esse capítulo de hoje, o capítulo 9 do livro O Céu e o Inferno. Então Kardec vai trazer para nós, né, a visão do que seja demônio, tá? Os demônios. Então ele vai abrir o capítulo com esse tópico da origem da crença nos demônios. Eu vou só tirar um pouquinho aqui o protetor. Ainda está um barulho aqui na vizinhança, porque realmente, como eu falei no início da live, né, muitos desse andar sabem que eu faço isso nesse horário. Então é assim, meio que a gente sabe que há, né, a influência também daqueles que não gostam desses trabalhos que a gente traz, né, informações, recursos espirituais, a gente faz prece, então incomoda um pouco. Então vamos lá. Origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representaram
papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal ou qual gravidade, por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. Então a clausura, né, espiritual que faz com que só se enxergue o que está à sua volta, fisicamente falando. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Não é assim? Então vejam, quando ele fala sobre a infância da alma, é onde nós estamos. Então nesse instante onde largamos aos poucos os instintos, vamos desenvolvendo conhecimento, autoconhecimento, vamos desenvolvendo a fraternidade, o amor ao próximo, mesmo que em pequenas doses, a gente vai saindo do mundo de provas e expiações e adentrando no mundo de regeneração, né? Para depois ficar em regeneração plena. Então a gente está saindo da infância espiritual, da infância da alma, para entrar na adolescência. Mais à frente, quando evoluirmos cada vez mais, fizermos parte, por exemplo, de mundos já saindo de felizes para mundos divinos ou perfeitos, a gente já vai estar num grau evolutivo, abrangendo um espaço considerável do cosmos e sendo co-criador do Pai, né? Assim como os espíritos crísticos e, em seguida, os anjos e arcanjos. E aí a gente vai entrar na virilidade, né? Na maturidade da evolução. Por isso que é criar, né? Por isso que ele associou esse termo virilidade, né? Assim como é o nosso corpo, o físico, ok? Sem nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrelada abóboda, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente, o sol nasce por hábito e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos. Prefere as melodias do roxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos. O que deseja dos regatos cristalinos ou lodosos é que não sequem nem inundem dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo que essa gente almeja. Ele está falando das pessoas simples,
as pessoas do campo, as pessoas que moram, né, nas matas, né, são pessoas que estão começando a sua jornada no reino nominal e tem essa necessidade desse contato maior. É quando se sai do evolutivamente, né, passando por em torno de 10 anos ou um pouco mais, dependendo, né, do que se alcançou, no estágio animal. Então há uma reformulação perispiritual. A maior parte dos animais quadrúpedes passando a ser bípedes, verticalizando a coluna central do perispírito para poder encarnar no corpo hominal. Então todo esse processo gradativo se dá em torno de uma década, um pouco mais, no plano espiritual, em locais específicos, né? Aqui na Terra tem a DOC, que é uma Ardok, se eu não me engano, eu não me lembro a pronúncia, é uma colônia que cuida, né, dessa etapa. Então, Kardec está ilustrando aqui esse capítulo dessa forma, né? Ele está ilustrando a infância espiritual ainda e fala do instinto, né, da preocupação unicamente, né, nos primeiros passos humanos daquele contato, assim como era, né, antigamente. A maior parte da população do planeta tinha mais contato com a natureza. Se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuindo a esse poder do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, e por nada conceberem fora do mundo visível, né, e tangível, tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Então essa coisa, né, de jogar tudo que acontece para um poder superior. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Há tribos, né, mais antigas que cultuavam, civilizações inclusive, cultuavam o deus Sol, a deusa Lua, né, o vento, como forças maiores que controlavam o que estava à sua volta, né? Então, mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, o bem, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Então o medo fazia com que eles oferecessem algumas coisas, fizessem cerimônias, sacrifícios para espíritos ruins, né, forças ruins, conquanto não lhes fizesse mal, né? Era para dar algo para que o mal não viesse através disso, tá? Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. O que é que Kardec quer dizer com isso? Está se referindo ao próprio livro, dizendo que esta obra foi inspirada, né, realizada por inteligências elevadas, mas que elas, de acordo com o nosso grau evolutivo, não puderam passar de um certo limite para o nosso aprendizado. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder,
conclui-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Então aí surge a ideia do bem contra o mal, o antagonismo, né, do bem. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do ser supremo. Se para muitos de nós hoje, mesmo com essa abertura da nossa inteligência, ainda é difícil compreender o que é realmente Deus, né? A gente sabe que é uma fonte criadora, é uma energia presente em tudo, mas para aquela época eles não tinham nem como chegar a esse raciocínio, né? Como compreenderia então que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo a felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Então não existia, né, esse raciocínio. Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras, até atingir a perfeição. Então Kardec faz essa leitura, né, de como era o entendimento do homem primitivo, né, daqueles que ainda hoje têm mais contato com a natureza, acreditam mais nessas forças naturais como deuses ou deusas, né, e compreendem o bem e o mal dessa forma. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Então vejam, esse entendimento, né, que a gente tem hoje, graças a Deus, a gente sabe que o mal é passageiro, o mal é só a ausência do bem, a escuridão é a ausência da luz, e o mal, ele indiretamente, ele acaba ajudando o bem, né? Porque é algo que cansa evolutivamente aqueles espíritos atrasados. Então há uma busca pelo bem, pelo melhor, não é verdade? O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromase e Arimane entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Olha aí a clareza, né? Historicamente falando. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios, né? Quando primitivamente as pessoas, os grupos, né? As tribos, as civilizações mais antigas tinham essa crença firme nos dois princípios, bem e mal. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o fetichismo até fetichismo mesmo, até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-la, no entanto, melhor que nunca.
mercê dos ensinamentos do Cristo. Jesus veio clarear esse entendimento, né? O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que a algures dissemos, né? Ele faz uma menção aqui, a primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, que a gente já estudou nesse livro. Se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões. Estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios. Ele fala doutrina, né, porque ele está mostrando o surgimento, né, como o próprio tópico diz, a origem da crença nesses seres, né, antagonistas do bem. Então a gente vai entrar aqui no outro tópico, acho que vai dar tempo sim. Então vamos lá para o tópico seguinte, os demônios segundo a igreja, a visão da igreja, né, desses seres. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Não é assim que a igreja crê, que há um antagonista personificado numa criatura como o mal, né, absoluto, contra Deus, que é o bem absoluto. Tomemo-lo, pois, tal qual nulo representa. Satanás existe de toda a eternidade como Deus existe, ou ser-lhe-á posterior, né, ou veio depois. Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal, mas se lhe for posterior, neste caso passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Tá? Então aí há uma leitura, né, já do que se trata na visão da igreja. Né? Ele começa a juntar, né, as ideias que a igreja tem com o que a gente conhece. Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Hoje dizem, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. Vou responder já já, tá? Essa pergunta aí, Afonso. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntara as liberdades da sua graça. Em tudo os fizera iguais os espíritos sublimes de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Isso é a visão da igreja. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração e fé recusaram a Deus?
a Igreja e os anais das Santas Escrituras não o dizem positivamente, ou seja, eles não dizem com certeza por quê, né? Qual foi essa revolta, o que originou essa revolta nesses anjos. Mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra como no céu. Então ele está se referindo a Jesus como esse ser, né, esse espírito crístico, extremamente evoluído, que veio à terra como esse mediador divino. Impulsionar, acelerar a evolução da humanidade terrena. Então, esses anjos, eles não, ele, né, como ele fala de um, né, que se revoltou, ele não viu com bons olhos isso. Ele, por algum motivo, ele não quis, né, que o Cristo viesse, ou porque não é todo o planeta em que seu governador vem, certo? Quando aquela civilização ela não consegue por si só, porque a gente é uma mescla, assim como outras civilizações, são mesclas de DNA físico e espiritual, para que haja uma nova característica física, né, para que hajam novos corpos, assim como está sendo feito em Quiron, o planeta, a Terra gigante primitiva que está acolhendo os mais atrasados daqui. Então há uma modificação perispiritual, para que aquela forma física perdure naquele mundo. Então assim foi conosco. E nessa atitude do Cristo vir, né, talvez, né, é uma ideia, haja um dos motivos dessa revolta desse anjo, certo? Porque talvez ele quisesse vir ou ele quisesse fazer parte, enfim. Como ele cita aqui, ele não aqueceu a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que é o próprio Deus. Ou seja, o final da jornada evolutiva é você retornar à fonte criadora e de lá, em alguma outra etapa, sair novamente para um outro universo, como a gente sabe que existem outros universos, né, que alguns chamam de universos paralelos, mas são continuidades, e aí com outras leis físicas, com outras coisas, aí tem-se uma nova trajetória, né? Fazendo jus ao termo eternidade. Então, tem toda essa nuance aí para observar se esse anjo, né, como a gente fala, né, Lúcifer, que era o mais, ele tinha alcançado um certo grau. Segundo, eu não me recordo qual foi o espírito que deu a comunicação, se não me engano foi através da doutora Mônica mesmo, foi o próprio Divaldo que falou, acho que foi o Divaldo. Ele houve realmente essa insubordinação, né, esse questionamento desse ser quanto à continuidade, né, quanto a algumas regras universais, como algumas normas universais. Porém, vejam só, não significa que, no nosso entendimento, em todo o conhecimento espírita, Deus iria permitir a existência de um ser com força, com grande força, contrária ao bem. Essa insubordinação, essa revolta, ela pode surgir dentro de nós, na nossa vida aqui, encarnado, com alguma coisa. São etapas, né? Então, dentro do que a gente sabe que é livre-arbítrio, esse ser, ele estacionou já mais na frente, quando ele já estava bem pertinho, né? Ele estacionou, né? Ele revoltou-se, então ele parou a sua evolução, se revoltando contra, e criou nele realmente uma força ruim, né? E aí ele atrasa-se, vamos dizer que seja a gente não tem aqueles joguinhos, né, de dado, a gente joga, né, no tabuleiro,
e aí atrasa algumas casas. É mais ou menos isso. Então vamos ver o que Kardec continua dizendo. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade, né? O fim da jornada evolutiva. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Ele está falando de quem? De Jesus. Esse plano, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-Deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Isso aí é o que? Visão da igreja, certo? Vamos por partes. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Um mediador entre Deus e eles, vejam só, a gente estudou o que? Os anjos. Os anjos já estão, vamos dizer, na última etapa, né, evolutiva. Então, Jesus encarnado na figura humana, né, gerou revolta nesse ser, né? Como pode, né, um mediador entre Deus e eles, que são extremamente atrasados, tá? Que injúria a sua dignidade e a preferência espontânea pela natureza humana. Que injustiça, que afronta aos seus direitos. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus em trono resplandecente? Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros. Sentar-me-ei sobre o monte da aliança. Nos flancos do Aquilão dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Aí Kardec abre as parênteses. Esta doutrina suscita várias objeções. Aí Kardec começa a confrontar as ideias que a gente leu agora da igreja em relação a isso. Vejam. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso, não, porém, do modo por que nulos apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é essa: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Então ele já põe por terra, né, a eficiência de Deus. Porque a igreja, dessa forma, pensando assim, já põe em xeque, né? Não, a gente tem que refletir e saber porquê, né, das coisas. Então não é assim. Não foi dessa forma.
Pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo, que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, porque a igreja não resolve a questão. Mas se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil for alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. Vamos ver mais um. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem, vejam só. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos anjos, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade, até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. No que precede, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível, pois seja. Mas, então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado, semelhantes aos espíritos sublimes, que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. Acho que dá tempo a gente ver mais um antes da gente falar das outras coisas. Então aí ele diz, e ainda há uma outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, colocar o Cristo na terra, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade que os anjos, tanto quanto os homens,
teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade no mal. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Então vejam, essa crença nessa história do Lúcifer e tal, ela tem só uma veia de realidade no conhecimento espírita, mas não foi assim, não é assim, porque aí há toda essa controvérsia, né, em relação à onisciência de Deus. Se Deus está em cada uma das criaturas, como centelha, né, ora maior, porque a elevação espiritual permite, daquele ser, ora menor, quando ele ainda está, né, no início da sua jornada. Então, Deus presente em tudo, presciente, porque sabe dos acontecimentos futuros, né? Como fonte criadora de tudo, ele teria esse conhecimento. Porque a gente coloca Deus numa consciência única, né? Ali, sim, existe uma consciência. E por conta disso, a gente diminui ainda, né? Mais o que seria Deus. Mas é algo que foge um pouco. Ainda iremos compreender muito mais à medida que a gente vai evoluindo. Mas essa coisa do espírito estar extremamente evoluído, tá? E se revoltar é praticamente impossível. O que a linha afirmativa que comunicações espirituais falaram a respeito existiu, né, um espírito, mas não como arcanjo, que questionou-se em relação a essa ordem, né? Principalmente, sim, a questão mesmo do Cristo vir e tudo. E ele, com essa revolta, ele já era tinha um certo grau de adiantamento, sim, né? Mas não ao ponto de já ser um arcanjo, porque era impossível ele retroceder, né? É impossível, porque a gente já tem um certo conhecimento. Qual criador com Deus? Então, como é que seria isso, né? Então, Deus, sendo Deus, ele não iria permitir, né, que esse espírito ele se revoltasse e criasse um antagonismo já nessa etapa evolutiva. Então, foi sim um espírito evoluído, mas não a esse ponto. E ele sim, ele estacionou, né? E aí há toda essa associação, vejam só, com guerras que existiram em algumas localizações do nosso universo, né? Principalmente ali em Órion. Então houve toda essa revolta ali, e ali começou a surgir as histórias, né, que foram sendo ouvidas daqueles mais evoluídos por conta desse espírito que se revoltou. Olha, houve uma revolta de um espírito que estava bastante evoluído e ele não quer mais, né, participar disso. Ele agora criou-se uma atmosfera ruim e ele se revolta e aí começa a influenciar outros, e há ali um princípio de uma guerra espiritual que se espalha por alguns planetas que tinham grande avanço tecnológico, e sim, por conta disso, cria-se novamente em uma certa região, por associação com umbrais que ali estavam, de mundos ainda de provas e expiações, por exemplo, essa associação, e há ali um grande caos em relação à ordem evolutiva de alguns planetas, por exemplo, como o estado evolutivo da nossa Terra. E nessa região de Órion surgiu essa guerra, né, que é conhecida ali. Então tudo isso foi jogado por alguns planetas que ainda estavam em estado primitivo, como a Terra, como outros, trazendo exilados. Assim foi o caso de Capela, né, daquele planeta lá, né, que se destruiu em parte,
foi uma parte dele que sofreu um hecatombe nuclear. Então houve toda essa quantidade grande de espíritos exilados, tanto para a Terra como para outros mundos. E nós ficamos, desde os antigos, desde as civilizações, também com vamos dizer assim, com essa história, né, do espírito rebelado de Lúcifer e tal. Só que ele não tinha essa grandeza que se atribui, tá? Então ficou na mente, no inconsciente coletivo da humanidade, desde os primórdios das antigas civilizações, chegando inclusive às raias da igreja cristã, essa história dessa revolta, ok? Mas não é exatamente ao pé da letra como a igreja diz, certo? É como se fosse um telefone sem fio, né? Que a gente fala uma coisa, mas no final do grupo, aquela frase, aquela coisa que a gente falou já está totalmente modificada. Mas houve sim, né, esse questionamento desse espírito evoluído naquela época, naquela região, que deu origem a muitas outras, vamos dizer assim, acelerações de exílio, certo? Porque houve ali um problema por conta disso, né? Por quê? Por conta da sintonia com umbrais e tal. Boa parte, tá? Dessa turminha, daquela região ali, das guerras de Órion, como draconianos, reptilianos, rebeldes, não, como eu sempre falo, não é a espécie, né? São espíritos ruins daquela espécie, assim como a humanidade. Tem pessoas boas e pessoas más, né? Então, parte daquela turminha ruim de reptilianos e draconianos que se subdividem em outras espécies também vieram para cá, né? Na época primitiva, primeiro com a sua tecnologia para tirar, né, substratos do nosso planeta primitivo ainda, e em seguida ficando aqui, né, desencarnando e ficando aqui. E associou-se à humanidade, né, que ainda não conseguia melhorar nas suas encarnações. Então, por isso que tem essa turminha barra pesada do umbral. Jogaram aqui os Illuminati, né, através dos Illuminati, em eras e eras, infiltrados em civilizações, associados, né, aos terráqueos desencarnados, que permaneciam no mal, como muitos ainda hoje, que tem todo esse jogo, e esse jogo de xadrez, né? Só que aqueles espíritos evoluídos daquela época, eles têm um olhar carinhoso para a humanidade terrena, né? E o Cristo veio impulsionar essa evolução, porque se o Cristo não tivesse vindo, talvez a gente já tivesse destruído esse planeta, ok? E que, exemplificando o amor de Deus, né, através de Jesus, a gente inicia então com a chegada de Jesus a nossa transição planetária, certo? E que está agora acelerada, né? Então, ficou um pouco claro, né? Agora o que ficou mais claro, aliás, o que eu englobei aqui do final. A gente ainda continua nesse tópico, né, da visão da igreja, onde Kardec questiona muitas coisas, tá? Na próxima terça-feira, né, porque é um tópico grande. Então, possivelmente na próxima terça-feira a gente termina esse tópico e na outra terça a gente termina o capítulo, porque é a parte final, que aí ele vai dar essa visão dos demônios segundo a doutrina espírita, ok? Vou só marcar aqui para a gente continuar na próxima terça. E aí eu vou pegar o gancho disso que eu estava falando para trazer, né, como eu falei no aviso, tem algumas informações a mais, dando continuidade à live de ontem, da segunda-feira, em relação a esses processos, certo? De transição, coisas mais recentes que chegaram, que eu pesquisei, comunicações de outros médiuns, pesquisadores espíritas, espiritualistas, que trazem todo um apanhado, né, de como está esse panorama atual, né? Então, a gente tem aí
Eu falei ontem sobre os semeadores e os recolhedores, né? Que são esses, vamos dizer assim, esses seres co-criadores de Deus, né? Assim como Jesus, porém ele tem a particularidade de ser um espírito crístico, ele governa planetas, tá? Por isso que essa distinção entre o espírito crístico e o arcanjo, né? Mas são co-criadores também, os crísticos são, né? Vamos dizer que os anjos e arcanjos, eles coordenam juntamente com esses espíritos crísticos a formação de novos mundos. Seres extremamente evoluídos na condição da gente fazer uma analogia de anjos, certo? Eles vêm nessas épocas de transição para fazer todos os ajustes necessários. Por que é que em 2017 os astrônomos descobriram aquele objeto comprido em forma de charuto chegando no nosso sistema solar? Por quê? E depois eles meio que não falaram mais no assunto, abafaram, mas ainda tem coisas que você pode pesquisar. Então era um objeto que entrou numa velocidade e depois mudou de velocidade, diminuiu a velocidade. Então nenhuma pedra espacial, nenhum cometa, ele diminui de velocidade. Mudou um pouco a trajetória. Nenhum outro, a não ser por choque, nenhuma outra rocha, por exemplo, se fosse o caso, teria mudado, tá, a sua rota. E depois não se falou mais nisso. Esse objeto, que em havaiano significa o mensageiro, ele vem com esse grupo de seres dimensionais, extremamente bondosos e trabalhando, né, nas vontades do Pai para esses ajustes neste orbe. Por que que no planeta, no nosso sistema solar, a gente não tem só, né, a Terra, nós terráqueos que estamos em transição? Temos, se não me engano, 1 ou 2 luas de Júpiter, que está em transição. Tem Vênus, que está passando de mundo feliz para... Aliás, Vênus não, Júpiter, que está passando de mundo feliz para mundo perfeito. E tem Vênus, que está iniciando aí como mundo feliz. Ele já não é mais mundo de regeneração. Tem Marte, que é regenerado, né? Planeta regenerado. Então, vejam, tem todo um leque, né, de estágios evolutivos no nosso sistema solar. Então esses seres, eles vêm juntamente com as espiritualidades de cada um desses orbes trabalhar para que esse processo ocorra da melhor forma possível, sob a guarda, né, no caso a governança do Cristo Jesus, que é aqui da Terra, né? Então vejam, esse objeto, né, ele traz uma frota de naves mães, inclusive umas, né, abastecendo-se ali energeticamente no nosso astro, no nosso Sol, né? Temos Maria Santíssima, que verte o seu amor constante, principalmente aos seres em atraso espiritual. Ela tem um cuidado com esses espíritos que estão nos umbrais, que estão ainda, né, nas dores, no sofrimento. Ela ama cuidar deles, ela ama resgatar, ela e suas equipes, né, digamos assim, marianas. Então tem toda temos toda uma proteção em nossa volta para que tudo ocorra da melhor forma possível. A confusão mesmo está por aqui, né? A confusão está por aqui, está no umbral, está com essa turma que não quer ir embora, né? Eles representam, como eu falei ontem, eles são representados por essa turminha capitalista, né? Em confronto com os globalistas, que têm uma visão mais social, né? Então tá aí todo esse jogo de xadrez exposto, né? E aí a gente tem essa dança de cadeiras, porque eles estão, né, com pressa, né, para fazer o que tem que fazer. Então a gente vai ver muita coisa, pessoal, nesses próximos 30 e poucos anos, porque 2057 bate-se o martelo para que a Terra comece realmente a colocar os pezinhos no início da regeneração, né? Então vejam,
o que é que eu queria acrescentar, né, em relação a essas mudanças de, de paradigmas e tudo. A gente sabe que virão revoluções sociais, mudança de pensamento, né? Tem todo esse jogo ali dessa guerra que eles querem, né? As instituições globais tidas como pacíficas também estão no meio. Então a gente tem que observar muito dessas coisas e eles acompanham, tá? Essas vontades humanas lá, né? Porque eles não podem interferir diretamente. Nenhum ser extraterrestre, como eu falo, quando eu falo extraterrestre, é porque não está vivendo na Terra, física, tá? Então, espírito também é extraterrestre, né? Mas esses seres, a maioria deles nem é desencarnado no planeta, estou falando daqueles que estão em quinta dimensão, não em sexta, em sétima, em nona, né? Estou falando de seres que estão encarnados. Então vejam, não há uma interferência direta, eles não interferem, só em casos extremos ou quando tem algo grave, né? Assim, que eles têm que realmente dar um empurrãozinho ali, eles fazem segundo a vontade da fonte criadora que é Deus. Hoje, eu até coloquei aqui na minha rede social, hoje foi mais uma vez os Estados Unidos, né? Houve uma reunião lá acho que no Congresso americano, onde eles trataram, na pauta era os OVNIs, né? Então eles estão voltando aí com essa pauta, né? Porque eles sabem, né, que a coisa já está muito... Daqui a algum tempo a gente vai ter isso como uma realidade plena. Então o que é que acontece? Eles estão soltando, né, em pequenas doses para a humanidade não se surpreender. Porém, tem um perigo aí, né? Esses seres trevosos, eles de tempos em tempos, eles tentam, dentro dos laboratórios dos umbrais, eles tentam fazer as suas próprias reencarnações aqui na Terra. De vez em quando a gente vê notícias, né? Correm aí, porque isso vaza, né? Alguém está no local e eles começam a fotografar pessoas comuns, né? Estão numa praia, numa floresta e vê algo estranho, vê um ser passando, né? Lembram daquele tal de chupa-cabra que furava, né? O boi, as cabras e tal, deixavam, né? Vampirizavam mesmo. Aquilo é um ser trevoso que esses que estão lá no umbral grosso, né? Eles tentam colocar aqui, eles querem encarnar, né? Para garantir o lugar, eles querem ancorar mesmo, né? Não querem ser exilados de jeito nenhum, então eles criam esses seres, tá? E eles renascem como anomalias de animais mesmo nossos. Eles conseguem inseminar esses animais, né? Mas esses seres não vingam, certo? Esses seres não vingam. Então por isso que vez ou outra, não sei se vocês lembram, foi achado numa praia, não sei se foi na Nova Zelândia ou foi na Austrália, teve também nos Estados Unidos, um ser que ninguém sabia se era uma mulher, um peixe, enfim, eles tentam até no meio aquático, tá? E no meio terreno, na terra firme, também nem se fala. Então, de vez em quando acham um monstro, né, aí morto, porque morre, pessoal. A energia é tão densa que eles não conseguem, na fisicalidade da terra, vingar como corpo, seja ele feio, diferente, como for. Então nascem essas anomalias, até onde se sabe no reino animal, tá? Na água, na terra, enfim. Então não vinga, tá? Não vingam mesmo. Às vezes, sim, eu lembrei disso. Às vezes vem também como encarnado no feto, tá? Mas não vinga também, ok? Eles já estão conseguindo isso, essa junção ali daquele ser espiritual atrasado, trevoso para encarnar. Então vejam, a interferência não é feita, né? Porque a lei universal do livre-arbítrio ela deve prevalecer. Porém, como você está falando, Afonso, realmente, né, essa terceira guerra aí não vai acontecer. Caso um maluco lá, né, aperte um botãozinho, causa aí assim a interferência, eles desligam tudo, como já fizeram em várias centrais nucleares aí,
principalmente o hemisfério norte, né? Então eles já desativaram várias vezes e fariam de novo. Então esse míssil iria cair ali feito uma lata velha sem explodir, tá? Isso é o que eles garantem, né? E sim, eles evitam de toda, vão evitar, né? Se caso isso chegue a acontecer, eles não permitem. Por quê? Porque não é só, nós não somos os donos exclusivos da Terra, existem bilhões de outras espécies aqui vivendo nas suas jornadazinhas evolutivas, né? Os animais são um exemplo. E a gente nem fala, né, dos minerais e vegetais, mas também são, e eles não iam permitir. Além de que é a energia mais vil, a energia pior que existe no universo é a desarticulação de um átomo, né? E quando fala do átomo é a explosão do átomo, né? A energia atômica, e a explosão de um núcleo desse átomo, que é a energia nuclear, que é pior ainda. Então eles não iam permitir isso, certo? Nós viemos ao longo desses meses estudando, né, essas mensagens e fazendo, né, trazendo para a pauta isso, né, quando começou, primeiro começou eles avisando através do Chico, né, fizeram aquele documentário, né, Data Limite, como todos sabem. Aí veio o que? 2019, chegou a data limite. No finalzinho de 2019 não houve nenhuma grande guerra em massa, né? E veio aí a pandemia, né? A primeira. Primeiro ceifador, a gente sabe que são 3 eventos, e aí já eles não queriam falar, mas já falam, inclusive a própria Shelian, que é um ser, né, que está ajudando nesse processo da nova Terra. Ela é encarnada, né, ela se comunica, é canalizada pela doutora Mônica, e aí mais recentemente ela já abriu, né, que é que vai ter. A Shelian avisou em 2018, né, ela avisou em 2019, teve uma live em 2017, ela foi avisando, olha, o ano que vem não vai ser tão fácil, né? Ela avisou sobre a polarização. Então, assim, não tem como não desacreditar, não tem como a gente deixar de acreditar, né, nessas mensagens. Então, o que é que ela fala? Isso outros médiuns já falaram, e ela só reafirmou agora no último sábado, na comunicação que ela deu, então eu estou repassando para vocês, em relação ao segundo ceifador, que será uma nova pandemia, certo? E aí, por quê? Né? A gente sabe que o mal, o mal é burro. Eu gosto muito de dizer isso, porque né, ele acha que está fazendo mal, na verdade ele está contribuindo com o bem lá na frente. E a gente sabe que tudo é para o nosso bem. Né? É assim que Deus trabalha, é assim que os espíritos iluminados trabalham. Então, essa pandemia, embora seja algo doloroso, né, como foi essa, está sendo essa, né, todo dia tem pessoas desencarnando por conta desse vírus ainda. Né, aqui está começando a voltar em alguns estados. Né, São Paulo já está aí com recorde de procura de testes, e há um aumento aí de testes positivos, o que está livrando a turma de desencarnar, né, de forma difícil mesmo, nos piores sintomas é a vacina, né? Então não deixem de tomar a próxima dose, né, quem faltar, porque é primordial, né? A gente já está relaxado um pouquinho em relação às máscaras, mas eu ainda procuro, eu não uso máscara, né, em uma reuniãozinha pequena, um grupo pequeno que a gente está convivendo sempre, né, mas em aglomerações eu uso, supermercado eu uso 2, no shopping eu uso 2, restaurante eu tiro rapidinho na hora que eu vou comer, e principalmente não sentar perto de outras mesas. Estou tentando fazer a minha parte, né? Mas, como eu estava falando, esse bem que vem depois disso, né? Que a gente sabe que nenhum desencarne é por acaso, certo? A gente só desencarna na hora que tem que desencarnar mesmo, seja por qualquer motivo, até de uma pandemia, sim, né?
Claro, a gente pode antecipar, como pessoas fizeram, né? Descuidaram e aí chegam lá, meio que é um suicídio inconsciente, tá? E aí ninguém quer, né? Antecipar. Era para não querer. Mas é preciso que para a Terra para que a Terra entre em regeneração, é preciso a gente vencer algumas etapas e coisas que a gente ainda faz, tá? Que a gente tem que deixar. Vão começando a amadurecer a ideia, isso é sério, pessoal. Vão começando a amadurecer a ideia para que a gente não sofra tanto assim, de não se alimentar mais de carnes, certo? E de alguns subsídios animais, tá? Porque para que um planeta realmente seja regenerado, todas as espécies têm que conviver em harmonia. Então a gente vai ter os nossos irmãos animais evoluindo junto com a gente sem explorá-los. Vai ser o fim dos zoológicos, enfim, de toda a exploração animal que existe, porque esse segundo ceifador, segundo a própria Shelian falou, né? A gente chama Sheliana, né? Mas é Shelian. Ela falou que vai vir uma nova pandemia e tem a ver com a alimentação, podendo chegar ao desencarne de mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, porque vai ser algo repentino, né? Porém, eles dão aí uma previsão, a gente sabe, né, que espiritualmente isso pode ser um pouco antecipado, um pouco retardado, depende muito da humanidade. Mas aí uma previsão aí para 2026, 25, 26, né? Pode ser antes, tá? Vai depender do que a galera fizer, né? Quanto mais ódio no planeta, porque eles trabalham, né? Os trevosos, eles trabalham em cima do medo, em cima da raiva, né? Do ódio, da polarização, enfim. Então depende muito do... Quando eu falo polarização, pessoal, não estou me referindo só ao Brasil, não. Isso é mundial, tá? Então, assim, é isso, né? Como segundo ceifador. E a gente sabe que tem um terceiro. Então, entre esses, coisas, como eu falei, como mudanças sociais, políticas, econômicas, né, virão. E também a questão das questões físicas propriamente do planeta, como a verticalização do eixo. Todo mundo estudou geografia na escola e lembra que a Terra, toda a figura da Terra, né, ela é inclinada. Quando a gente compra aquele globo, a gente vê o globo, né, eles têm uma inclinação angular, né, ali. Ele é todo, né, assim. Por quê? Porque o mapa mundi ele é configurado, né? A gente tem o mapa mundi ali, ele é distribuído na esfera, como né, por conta das fotos, das imagens de satélite. E ele tem realmente essa posição invertida, né, em relação ao Sol, que é o centro do sistema solar, e em relação aos outros planetas, né, cada um no seu ciclo, né? Então a Terra ela tem essa posição, né, esse ângulo meio inclinado. Para que um planeta seja comece essa etapa de regeneração, ele tem que estar totalmente com seu eixo centrado em relação ao seu Sol, né? Então, são linhas imaginárias, mas não tão imaginárias assim, que fazem essa diferença. Segundo a própria Shelian também, ela falou, né, de um astro, que é um grande cometa, na verdade, não vai se chocar. Toda semana o pessoal deseja, né, que venha um cometa, vai se chocar com a Terra. Não, não é isso. Mas já tem um objeto, sim, que vai colocar as coisas no lugar. Tem um objeto no nosso sistema solar, as agências escondem realmente isso, porque eles não querem, mas ele vai passar numa posição que vai mexer realmente com a estrutura do planeta. Isso aí possivelmente seria o terceiro ceifador, porque há toda uma reconfiguração do mapa mundi, tá? Em relação a isso. Tudo dentro desse ciclo de 12 mil anos que vem com esses espíritos para realmente trabalharem nesse processo.
né? Então a verticalização do eixo vai fazer com que todo o clima do planeta ele seja, digamos assim, uniforme, tá? Então a temperatura do planeta vai ser mais amena, os invernos serão amenos, os verões amenos, as estações serão realmente bem definidas e tudo mais ameno. O calor realmente ele não vai fazer parte do planeta da nova Terra, né? Regenerada. E o que eu acho até uma coisa boa, porque eu não gosto de calor, né? Eu estou falando uma particularidade assim bem para a gente quebrar um pouquinho essas notícias, né? Porque para alguns, como eu falei, a notícia para alguns pode ser ruim, né? Tem gente que não quer saber dessas coisas. Eu conheço muita gente que quando eu começo a falar, não fala não, aí eu respeito. Mas é por isso que eu deixei o aviso, né? Que seria uma live bem, né? Essas mensagens para alguns seriam ruins. Mas não tenham medo, pessoal. A gente que é espírita, a gente não deve alimentar medo. E a gente sabe todos os motivos pelos quais a gente não deve fazer isso, né? Então, tem aí essas notícias, né? Essa mini era glacial tem a ver com essa reconfiguração do planeta. Talvez aconteçam já, primeiramente, antes da verticalização, essa mudança nas estações, principalmente no inverno, né? O verão seria mais curto, menos quente, e os invernos mais longos. Eles dão aí uma previsão espírita aí como algo em torno de 2036, 2035, 2036 para o início desses processos geofísicos e climáticos, né? E aí só terminando por volta de 2045, tá? Então aí seria aí o terceiro evento. Então, inclusive tem aí um estudo, né, quando eles fizeram essa... Porque essas agências espaciais, elas são assim, elas falam a notícia e depois elas tiram do ar. Elas abafam, elas não falam mais no assunto, né? Mas vocês devem lembrar que tinha o tal do Apophis aí, que era um grande meteoro, um asteroide, aliás, que estava aí em rota, né, para a Terra. E realmente a notícia seria 2036, que ele iria passar, né, na Terra. Então tá aí. Por que é que os espíritos disseram, né, que seria mais ou menos a partir de 2036 esse evento aí que iria recolocar, né, reconfigurar o mapa mundi e tiraria, né, do planeta algo em torno de um terço da humanidade, né? Se eu não me engano é isso, tá? Porque um planeta de regeneração, pessoal, para as vias que a gente está hoje, com essa população global encarnada, não tem como, né? Não tem como a gente começar novos processos com uma população tão grande, tá? E não tem aquela coisa, só vai ficar encarnado quem for bom, maravilhoso. Não é assim. Claro que sim, né? Porque pede que seja assim, mas nos primeiros anos não é tão assim não, né? São adaptações, né? E também não vai só desencarnar quem tem que ser pro exílio, não. Vai muita gente que precisa voltar, né, ao plano espiritual, se reciclar, né? Trabalhar no plano espiritual, aqueles que conseguiram melhorar-se. Então tem todo aí, são várias nuances a serem observadas, né? Não é tudo ao pé da letra, como a gente costuma achar. Quem é ruim vai embora, vai ser exilado. Não é assim também, né? Tem toda uma particularidade de cada um, a trajetória de cada um. Então é mais um motivo para a gente não temer, né? A gente só vai estar no lugar que tem que estar, na hora que tem que estar para acontecer. Só isso, ok? Então essa mini era glacial, ela vai afetar, segundo eles falam, principalmente o hemisfério norte, né? Com algumas exceções, né, de alguns países que são mais próximos ali, né, do meio para sul, mas aquela parte mais alta, né, Canadá, Estados Unidos, a Rússia, os países nórdicos, enfim, né, vão
vão ter muitos problemas em relação à agricultura, né? Nem se fala por conta de uma era glacial, né? A gente sabe aí o que realmente isso significa, né? Congela tudo, para tudo e ninguém consegue, né, ficar. Então, por isso que aí começa todo o processo de predestinação do hemisfério sul, principalmente as Américas, África do Sul também, em relação a acolhimento, né, para dar início ao impulso de fraternidade que deve permanecer na Terra. Então vejam, são processos consequentes, né? Uma coisa encaminha a outra, tá? Então essas novas notícias, né, que algumas não são tão novas assim, que já foram mencionadas por alto, é que a gente deve estar consciente, né, e a gente começar desde já a nossa preparação, né? Por que é que a gente fala no próximo ceifador já, né? Para que as pessoas que têm acesso a essas informações comecem a trabalhar com a ideia, vão experimentando outros pratos, vão fazendo outros tipos de comida, porque vai ser difícil, pessoal. Imagina aí a gente ficar... Eu adoro queijo, né? Eu não sou vegano. Posso até me classificar como semi-vegetariano, porque eu não como carne bovina e carne suína há 14 anos. Agora, o próximo mês, completo 14 anos. Então, eu como peixe, né? Eu como soja, eu como frango ainda, né? Porque não consegui deixar, mas eu sei que eu vou ter que deixar, tá? Então a gente vai ter que se adaptar a novas coisas, não comer o ovo, porque vai ser algo tão forte, pessoal, que vai afetar tudo que diz respeito aos animais, né? Então, assim, é um vírus, seria, né? Segundo o que eles falam, um vírus bem mortal, tá? Em relação para nós humanos. Então a gente tem que ir já amadurecendo essa ideia. Não entram em detalhes se é algo que seja tão contagioso, né? Se for um vírus aeróbico que passa pelo ar, mas não falam, né? Mas sim tem a ver com a alimentação, tem a ver com a carne, porque a gente tem que deixar os animais em paz, certo? Muita gente vai sentir falta do churrasco, do hambúrguer e tal. Eu fiz uma adaptação, foi algo muito forte na minha vida há 14 anos atrás, por decisão própria, mas eu sei que eu tive isso como marcado para minha encarnação, né? Aproveitei um certo tempo, depois parei. Tanto que meu corpo, eu passei 3 dias num processo de desintoxicação. É como se meu corpo tivesse expelido tudo que eu tinha em relação à carne de boi e carne de porco, certo? Foram praticamente 3 dias prostrado. A partir do momento que eu decidi não mais. E de lá para cá eu tenho me alimentado, meu metabolismo mudou, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, eu teria desencarnado, né? Por questões mesmo de saúde, hipertensão, questões cardíacas, enfim. E aí eu decidi, né, de um dia para o outro, bom, a partir da manhã eu não quero mais. E me mantive até hoje, né? Não sou radical, né? Gostaria, né? Admiro quem consegue ser vegano ao extremo e sei que vai ser uma etapa que a gente vai ter, né, nos próximos anos aí para começar a trabalhar isso para a gente. Vamos começar desde já, né? Olhar outras formas de alimento. Inclusive para a nova terra, segundo os espíritos, eles falam, né, que a gente vai descobrir outros alimentos vindos do mar, que não tenha questão animal, né? Não é peixe. Os peixes também sentem, né? Você imagina você tirar, né? Se você tirar o peixe, ele morrer por asfixia, né? Na pesca. Mesma coisa se a gente tiver colocado um saco na nossa cabeça e a gente morrer sem ter ar mais ali, é a mesma coisa. Então assim, a gente tem que começar a pensar nessas coisas como algo sério e real, para que a Terra realmente entre num estado evolutivo mais leve,
né? Acabar com todas as formas de dor, ter só amor pelas criaturas. Isso sim é um planeta regenerado. E a gente vai levar aí, né, nesse processo ainda de provas e regeneração 250 anos. Para só depois de 250 anos, a partir de 2057, é que a gente vai ter a Terra em regeneração plena. Ok? Então é isso. Tem frutas, tem legumes. O reino vegetal não se ressente, porque aquilo é fruto, é uma produção, né, é uma criação do reino vegetal, né? A fruta, o legume, né? Então a gente não tem, não causa mal ao reino vegetal nos alimentarmos dos seus produtos, né? Então tá tudo certo. E a gente vai ter outras fontes de alimentação saudáveis, gostosas, do jeito que sempre foi, né? Nesse plano em terceira dimensão. Ok? Pessoal, estamos com 1h30, né, de live. Então era isso, não tinha mais nada para acrescentar. Quem quiser perguntar alguma coisa, o que a gente falou aqui, fiquem à vontade, tá? A gente agora vai fazer a nossa vibração para a gente encerrar a live. Vamos fazer a nossa prece de paz mundial, né? Como eu falei no início da live ontem, me veio muito forte aquela prece para fazer, para encerrar. Não é costume fazer isso nas segundas-feiras, né? Estava fazendo já há algum tempo nas terças, desde o início desse conflito na Ucrânia, mas a gente faz por todos os países, né, que estão vivenciando essas dores. Mianmar também lá na Oceania, né, também passa por um processo. Ninguém fala, né, mas lá é terrível, né, o que acontece em Mianmar por conta da imposição, né, ditatorial. Então a gente tem que olhar para esses irmãos que sofrem de modo geral. A África nem se fala quantos países, né, vivem sufocando as suas populações por conta dessa ganância, dessa maldade, dessa escala, desse pseudo-poder que os homens acham que têm, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, todos aí em casa também. Aqui já silenciou, né? Eu estava com tampão de ouvido porque atrapalha o meu raciocínio, então eu vou tirar aqui o tampão de ouvido, né? Protetor auricular, para que a gente faça a nossa oração. Aqui já está mais em paz o ambiente aqui no prédio. Então, mais uma vez, entramos em oração. Vamos mentalizar todo o nosso planeta e acima dele, como uma grande lua iluminada, um grande foco de luz perene, eterna, que ilumina a Terra, que tem, assim como vários outros orbes do nosso universo, a destinação de ser luz. Todos os astros, as estrelas, que são mundos perfeitos, divinos, que têm como principal função iluminar outros orbes, já foram um dia planeta rochoso, um planeta que passou por todas as etapas evolutivas, até chegar a perder toda a sua fisicalidade, vibrando unicamente nas energias que habitam o seu interior, como a gente sabe. Até onde a ciência humana conhece, nós temos luz no interior do nosso planeta. Essa luz ainda não trabalhada, que dá sustentabilidade ao reino mineral, que é o núcleo do planeta. Então um dia a Terra também será luz. E para que isso aconteça, precisamos vencer etapas. É isso que a espiritualidade vem propor a todos os encarnados.
com muita fé na fonte criadora, em Sananda Yeshua ou Jesus, governador planetário deste orbe e seus prepostos. Nós elevamos os nossos pensamentos agora, irradiando muita luz, partindo de cada um de vocês, dos centros cardíaco, em conjunto com o centro de forças coronário, emanando uma luz também através dos chakras das mãos, para que essa luz de cada um de vocês, individual, se una a essa grande luz que se espalhe por todos os locais de dor deste planeta, que se espalhe por todas as nações que padecem as agruras da ingovernança dos seus líderes, que a população que sofre seja resignadamente confortada, que a dor fuja, quiçá por um momento, das suas mentes, que a esperança ressurja em seus corações, que o espírito de fraternidade, mesmo passando por dores, lance dentro de cada um deles a vontade de olhar para o outro irmão que sofre, e que essa corrente se espalhe, seja pela região da Ucrânia, por todos os Balcãs, pelas regiões minadas pela opressão russa, também pelos países africanos, por Mianmar, pela Síria, pelo Afeganistão, por todos os países do Oriente Médio que têm a opressão como seu lema. Que todas essas dores sejam aplacadas e as lágrimas enxugadas. Que as almas desses irmãos recebam consolo, as que estiverem partindo pelo desencarne e aquelas em desdobramento durante o sono, que recebam conforto, acolhimento e refazimento de suas energias para continuar na jornada física. Que o Mestre Jesus, do alto do seu infinito amor pela humanidade terrena, emane luzes de paz e amor para todos nós. Graças a Deus. Em nome de Jesus, nós queremos encerrar essa vibração, desejando a todos muita paz. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Obrigado ao irmão espiritual aqui presente. E a todos vocês que acompanham sempre esse pequeno trabalho que a nossa egrégora, né, se propôs, que vocês fazem parte dela sim, né, cada um vivenciando os seus dilemas e esperando por dias melhores, mas com fé, com confiança nesses dias que chegarão e que a gente vai superar, né, tudo aquilo que a gente almeja alcançar. Né, as dificuldades que a gente almeja pular, né? E é isso. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe e amanhã a gente se encontra às 20 horas no nosso Evangelho no Lar, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí nos comentários que mais tarde eu responderei.
Então é isso. Muita paz, ótima noite, ótimo descanso. Tenham todos uma ótima quarta-feira e até amanhã à noite. Tchau, tchau.